Alô, comunidade! São 5 horas da tarde do dia 25 de março de 2026. A gente vem chegando com o ICL Urgente. Eu faço uma saudação a todas e todos que nos acompanham ao vivo e também a turma que depois assiste o ICL Urgente como um resumo do dia. Eu sei que à noite, às vezes até na virada para o dia seguinte, né? Tem muita gente nos acompanhando. Eu peço para você deixar o like na transmissão e para você virar membro do canal do ICL Notícias. Com a gente sempre na atualização dos fatos e na redação do ICL, a Laura Couto. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita que você, nosso espectador, está aqui, deixa seu like, que apoia muito a gente, se inscreve no nosso canal e também comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, então você deixa o seu like e ajuda a gente a consolidar, né? O ICL, mais uma vez, foi eleito o principal canal de notícias do Brasil no prêmio IBEST. Daqui a pouco vamos mostrar o prêmio aqui ao vivo, você já deve ter visto aí ao longo dos nossos outros programas. Boa tarde para você que mora nesse país em que cunhado, né, quer virar delator. Estou falando de quem? Do Fabiano Zettel, que é aquele cunhado do Vorcaro, dono do Banco Master. Zettel está negociando também, trocou até de advogado, porque ele quer fazer a delação. Agora, quem é que ele vai entregar? Não vai entregar o parente, né, o Vorcaro. Ele vai entregar a gente que está acima deles. O Zettel participava daquele grupo A Turma para fazer intimidação contra as pessoas que se opunham ao poderio do Daniel Vorcaro e do Banco Master. Então, já já nós vamos falar sobre isso. Cunhado delator quer se juntar ao Daniel Vorcaro, que também já decidiu fazer delação premiada nesse caso que atinge políticos, ex-presidente do Banco Central pode ser, né? E também gente do mercado financeiro. Daqui a pouco a gente volta nesse tema. Vamos ao Jair Bolsonaro. O ex-presidente, hoje presidiário, já tem data marcada para deixar o hospital e começar a cumprir a prisão domiciliar. Segundo o médico Brasil Caiado, ele tem esse nome mesmo, Brasil Caiado, o ex-presidente deve ter alta do hospital DF Star, que fica lá em Brasília, na próxima sexta-feira, dia 27 de março. A decisão foi divulgada um dia depois do ministro Alexandre de Moraes conceder a prisão domiciliar humanitária por 90 dias para o Bolsonaro tratar, né, terminar de tratar a broncopneumonia. Então, num dia, o Moraes diz, olha, a hora que ele tiver alta, ele vai para domiciliar por 90 dias, e no dia seguinte, aí o médico já diz, então ele sai na sexta. Estava só esperando, né? O presidiário Jair Bolsonaro está internado desde o último dia 13 de março, quando passou mal na Papudinha, onde ele cumpre pena por ser o líder da organização criminosa da trama golpista. Laura Couto tem outras informações sobre essa manchete que eu acabei de trazer. Laura. Sim, segundo esse mesmo médico Brasil Caiado, o Bolsonaro recebeu a notícia sobre a prisão domiciliar com animação e satisfação. O Brasil Caiado ainda disse que a casa do Bolsonaro em Brasília já está sendo preparada pela família para alta na sexta-feira. O médico também informou que durante a internação, o Bolsonaro se queixou de dores no ombro direito e foi constatada uma lesão com indicação de cirurgia. Só que esse procedimento não vai ser realizado de forma imediata e nem tem previsão. Rodrigo. Então ele vai ter que operar o ombro também. Deve ter a ver com aquela queda, né? Ele caiu dentro da cadeia, um pouquinho antes desse retorno ao hospital, teve aquela queda dentro da prisão e acho que machucou o ombro. Bom, apesar do Bolsonaro ter conseguido já garantir a prisão domiciliar, ainda que temporária, mas é 90 dias, né? Um prazo bastante alongado, as propostas dos aliados dele para tentar reduzir a pena ou até anular a condenação, a tal da anistia, a dosimetria, seguem emperradas no Congresso Nacional. É a manchete do nosso portal. Bolsonaro consegue a domiciliar, mas anistia e redução de penas empacam. Então, a gente está acompanhando esse fato. O projeto da dosimetria, por exemplo, tinha sido aprovado pelas lideranças do Centrão, mas foi integralmente vetado pelo presidente Lula, o que é uma coisa normal, né? O Congresso aprova e, às vezes, o presidente, se não está de acordo, tem o poder de vetar. Então diz, não vale esta lei. O Congresso pode derrubar o veto. E é isso que os bolsonaristas gostariam que acontecesse. Acontece que o Congresso Nacional decidiu
não colocar isso como prioridade. Não há previsão nenhuma para análise de anistia ou de dosimetria para o Jair Bolsonaro. Ele vai curtir uma domiciliar do lado da Michelle, com tornozeleira, sem poder mexer nas redes sociais, sem ter acesso à internet. Mas se a Michelle abrir a internet, ele não pode dar uma olhadinha? Se a filha dele abrir a internet, ele não pode usar? Quem que vai controlar isso? Mas não pode. Essa é a vida do Bolsonaro assim que sair do hospital na próxima sexta-feira. Vamos para as atualizações sobre o caso Master. Por incrível que pareça, não vai ser só o Vorcaro a abrir a boca, hein? Acabei de falar na abertura do programa. Tá aí, ó. Olha a pinta do cunhado do Vorcaro, Fabiano Zettel. Ele se diz pastor evangélico. Não sei. Mas ele atuava como pastor daquela igreja da Lagoinha. Inclusive foi fechada. Saíram correndo para fechar a igreja com medo das investigações. O cunhado do Vorcaro, que está preso, trocou os advogados e está negociando uma delação premiada. A Laura traz mais informações sobre esse fato também. Laura. Rodrigo, mais uma bomba relógio está chegando a caminho de Brasília. E dessa vez, como você mencionou, a gente está falando do Fabiano Zettel, o cunhado do Vorcaro e o principal operador financeiro do esquema criminoso do Banco Master. Na manhã de hoje, o Zettel mudou completamente a defesa dele. Os advogados do cunhado do Vorcaro deixaram o caso depois de divergências sobre a possibilidade de um acordo de delação premiada, que é mais ou menos o que o próprio dono do Master, o Vorcaro, está tentando fazer. Então a ideia aqui é simples, que o Zettel seja incluído nesse acordo do Vorcaro que ele vem costurando aí nos bastidores. Os advogados apresentaram uma petição para o STF e informaram que o advogado Celso Vilardi, que também defende o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai seguir com a defesa do Zettel. Rodrigo. Interessante, né? O Vilardi a gente conheceu bem, né, Laura? Durante a defesa, no julgamento do golpe de Estado, ele foi o Celso Vilardi, o advogado do Jair Bolsonaro, como você acabou de mencionar, e agora ele assume a defesa do Fabiano Zettel, esse pastor, presidiário, cunhado do Vorcaro e o principal. Ele foi o maior doador de campanha do Jair Bolsonaro. Então tem tudo a ver o Celso Vilardi, que é advogado do Bolsonaro, também ser advogado do Zettel, que é o maior doador de campanha do Jair Bolsonaro. É engraçado porque a Globo News, na hora de fazer aquele famoso PowerPoint, esqueceu de colocar o Jair Bolsonaro, que recebeu 5 milhões de reais desse aí, o braço direito do Vorcaro, cunhado, que vai agora fazer a delação. Vale a gente lembrar que o Zettel está lá no fundo do poço, né? Que nem o Vorcaro, está preso em regime fechado, suspeitas de fraude e por integrar aquele grupo, a turma, que planejava até atentados contra os adversários do esquema do Banco Master. Pessoal, e hoje apareceu uma informação importantíssima relacionada ao caso Master. Olha esta manchete aqui. Vorcaro salvou no celular uma minuta, ou seja, um rascunho de um documento do Tribunal de Contas da União. Opa! Dá a entender duas coisas. Ou ele escreveu o documento e depois ia mandar ou mandou para o Tribunal de Contas para fazer uma sugestão. Olha aqui, Tribunal de Contas, eu acho que vocês podiam ir por aqui, ó. Ou ao contrário, o Tribunal de Contas, alguém lá dentro, que a gente não sabe exatamente quem é, mandou para o Vorcaro em primeiríssima mão um documento que seria um documento oficial de um tribunal que tem que investigar, que tem que dar apoio para a questão das contas no Brasil, das contas públicas. A minuta determinava que o Banco Central suspendesse toda e qualquer decisão a respeito do Banco Master. As informações vieram aí no jornal O Globo, você está vendo a manchete na tela. Parece que o Vorcaro tinha o famoso networking, né? Aquela rede de apoio, não só no Banco Central, onde os dois diretores do Campus Neto ajudaram muito o Vorcaro, como também dentro do Tribunal de Contas da União. Olha a rede de apoio criminosa
em torno do Vorcaro. A Laura tem mais informações sobre isso. Impressionante, Laura. Rodrigo, dizem por aí que quem tem um amigo tem tudo, né? E além de determinar que o Banco Central suspendesse toda e qualquer decisão sobre o Master, essa minuta também determinava a oitiva de técnicos do Banco Central num prazo de 10 dias. Mas tem um detalhe nisso tudo, Rodrigo. O documento não tem autor nem assinatura. Ou seja, não se sabe se o Vorcaro recebeu a minuta ou se ele enviou para alguém. Na época, o relator do Master no TCU era o ministro Jonathan de Jesus, que tomou umas decisões bem questionáveis. Isso porque, naquele momento, o Jonathan já tinha rejeitado uma representação do Ministério Público junto ao TCU para investigar possíveis omissões do Banco Central na fiscalização das operações do Master e eventuais irregularidades no negócio com o BRB. Muita coincidência, né, Rodrigo? Sim, Laura, a gente lembra bem, o Jonathan, esse ministro aí do TCU, tem nome de ministro, né, mas é Tribunal de Contas da União, está aqui no telão. Esse aqui é o Jonathan de Jesus. Ele fez de tudo para reverter a liquidação do Banco Master. Trabalhou para isso, né? A Laura acabou de contar aí. E quem é o Jonathan de Jesus? Ele é um ex-deputado do Partido Republicanos. Quem é que é filiado ao Republicanos? O Tarcísio de Freitas de São Paulo, o presidente da Câmara, Hugo Mota. O dono do Partido Republicanos é o pastor Marcos Pereira, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Ele foi indicado para o TCU, esse que está aqui no telão, esse Jonathan de Jesus, por influência de lideranças do Centrão, incluindo o Ciro Nogueira, que, como a gente sabe, também é próximo do Vorcaro. Então parece que era uma teia. Centrão, Jonathan de Jesus, Vorcaro. Aí, por coincidência, só que não, dentro do celular do Vorcaro, um documento prontinho, que a gente não sabe se foi do Vorcaro para o TCU ou do TCU para o Vorcaro. Aliás, a gente nem sabe se esse documento chegou realmente ao Jonathan de Jesus. É uma suposição, uma hipótese, mas que tem que ser investigada. Não estamos acusando o Jonathan de Jesus de nada, mas além de tudo, a gente tem que levantar aqui possibilidades. E essa é uma delas. Após a liquidação do Master, esse ministro Jonathan convocou o Banco Central a prestar esclarecimentos. Ele tentou inverter a história. Tentou dizer que a liquidação tinha sido incorreta. Ordenou que fosse feita uma inspeção no Banco Central para saber se a liquidação, que ocorreu já na presidência do Galípolo, foi correta. Era uma intimidação contra os técnicos do Banco Central para proteger o Master e o Daniel Vorcaro. Impressionante. Bom, tem mais atualizações aí do escândalo, um outro braço desse escândalo. Rafael Góes, sócio fundador e CEO do grupo Fictor. Já ouviu falar desse grupo? É um dos alvos da Operação Phalanx da Polícia Federal que aconteceu hoje em 3 estados. A PF cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a esse grupo Fictor na capital paulista, São Paulo. O ex-sócio do grupo, Luiz Rubini, também é alvo de um mandado na cidade de São Paulo. A operação tem o objetivo de desarticular organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, além de crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, que movimentaram 500 milhões de reais. Além do grupo Fictor, o Comando Vermelho, esse mesmo, Comando Vermelho, também usava um esquema de lavagem de dinheiro e é alvo da mesma operação. O Fictor patrocinava até o Palmeiras. Camisa do Palmeiras aí misturada com essa história. Olha aí, ó. Fazer o quê, né? Em nota, o grupo Fictor informou que logo que os advogados de defesa tiveram acesso ao conteúdo da investigação, eles vão prestar as informações necessárias. Logo que eles tiverem acesso, vão prestar as informações necessárias sobre esse caso. Pessoal, pesquisa eleitoral, mais uma, é um festival de pesquisa, né? Flávio Bolsonaro, nessa aqui, apareceu em empate técnico com o Lula no segundo turno, mas numericamente à frente, por uma diferença mínima, é empate. É o que mostra a pesquisa Atlas Bloomberg, divulgada hoje. Foram entrevistadas mais de 5 mil pessoas entre os dias 18 e 23 de março. A margem de erro é de 1 ponto percentual, o índice de confiança de 95%. Lembro sempre, a Atlas é feita exclusivamente na internet, é uma espécie de pescaria. Eles põem lá assim, você quer responder a pesquisa? E aí você responde. Então, é uma pesquisa que capta muito a sensação e o ambiente nas redes sociais. Mas é feita corretamente, com balanceamento, tudo com... Mas ela é uma pesquisa que não é feita na rua, com entrevista cara a cara. Isso aí tem uma diferença. De qualquer maneira, a gente tem aqui os resultados. No primeiro turno, o Lula está na frente em todos os cenários,
mas com uma diferença que, como já vinha nas últimas pesquisas, diminuiu. O cenário mais provável é esse cenário 1. Lula, 46% no primeiro turno, né? 46%, Flávio Bolsonaro, 40%, Renan Santos e Ronaldo Caiado, 4%, Romeu Zema, 3%. Eu acho muito estranho esse Renan Santos aqui, que é do partido Missão, né? Ter 4%, a mesma votação do Caiado, que é um governador de estado. Por isso que eu digo, o Renan Santos tem muita atuação nas redes. É estranho que ele tenha uma votação tão forte assim, igual a do Ronaldo Caiado. Mas tá feito o registro. Nos outros cenários, se puder botar só mais um pouquinho aqui, nos outros cenários o Lula fica sempre com 46% e o Flávio Bolsonaro oscila um pouquinho em torno dos 40%. É isso que nós temos no primeiro turno. Aí quando vai para o segundo turno, nós vamos trazer aqui... Ah, não, a gente tem mais uma que é a linha, né, do tempo. Exatamente, a linha do tempo ainda no primeiro turno. Primeiro turno ainda. Repare, o Lula até subiu um pouquinho, mas permaneceu igual. 45,1 no mês anterior, 45,7 agora. E o Flávio oscilou um pouquinho para cima, 39,5, 40,6. Ficou a mesma diferença praticamente entre os dois no primeiro turno. Mas aí vamos para o segundo turno e para a gente ver o que acontece no segundo turno. Então é o próximo gráfico da Atlas, é um empate completo. Na outra estava 46,46, agora é 47,6, 46,6, Flávio Bolsonaro numericamente na frente, mas com um empate. Com a margem de erro de 1 ponto para mais ou para menos, isso aqui poderia ser o Lula com 47 e o Flávio com 46. Então é empate, campanha dura, o Lula enfrentando um momento difícil, tem um desgaste, o que se esperava que ele crescesse com a questão do imposto de renda não aconteceu. Começo de ano tem uma sensação na economia de que o salário acaba antes do mês terminar, muita gente passa essa sensação, o desemprego está baixo, mas a renda parece que não dá conta de pagar o que a gente tem que pagar. Então tem uma sensação na economia que ela não é ruim, mas ela é meio um 0 a 0, assim, você fica meio, para onde que vai, né? Então essa é a dificuldade do Lula, está faltando ainda uma marca, algo forte. A campanha não começou para valer, o Lula sofre um bombardeio da mídia tradicional, a gente viu no PowerPoint da Globo. Vamos ver a hora que começar a campanha e houver paridade de armas para a campanha, o que vai acontecer. De qualquer maneira, eu prevejo aí uma eleição que vai ser decidida 2, 3 pontos para um lado ou para o outro. É o que nós teremos até outubro e é o que mostra essa pesquisa aqui da Atlas Bloomberg. Mais um governador do Rio de Janeiro inelegível, que coisa impressionante. O que é o cargo de governador do Rio de Janeiro? Ou o sujeito vai preso ou é cassado ou fica inelegível. Dessa vez o Cláudio Castro, hein? Tribunal Superior Eleitoral decidiu cassar o ex-governador do Rio. Ele renunciou um dia antes para ver se escapava, mas ele foi cassado, né? Foi por 5-2. O ex-vice Thiago Pampulha e o ex-presidente da Assembleia Legislativa Rodrigo Bacelar, todos os 3 cassados no mesmo processo, né? O tribunal deu 5 votos a favor da cassação e 2 votos ficaram contra a cassação. O ex-governador fica inelegível por 8 anos. Ele estava tentando até... Por que ele renunciou? Porque ele vai tentar recorrer da decisão no Supremo e ser candidato mesmo inelegível com uma liminar. Ele estava planejando fazer isso. Só que esse plano não deu certo, hein, Laura? Conta pra gente. Parece que o partido dele disse, não, tá inelegível, a gente não vai arriscar ter um candidato que depois vai acabar ficando sem a vaga. É isso, né, Laura? Foi isso, Rodrigo. O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, afirmou que a legenda não vai assumir riscos jurídicos na eleição do Rio de Janeiro. Ou seja, não vai comprar a briga do Cláudio Castro. E nesse caso aqui é aquele ninguém segura a mão de ninguém, né, Rodrigo? O Valdemar ainda afirmou que só vai lançar a candidatura do ex-governador ao Senado se o TSE reverter a decisão que deixou o Castro inelegível por 8 anos, o que dificilmente vai acontecer. E para o jornal O Globo, o presidente do PL, Valdemar, disse o seguinte: o partido não vai correr risco. Cláudio só sai se ganhar o recurso. Rodrigo. É isso, Laura. Ele tem uma manobra possível. Ele pode se filiar a outro partido. Ele pode sair do PL e se filiar a um outro partido de direita e forçar a barra para ser candidato, mesmo inelegível, entra com recurso no Supremo e sai candidato, mesmo correndo o risco de depois a candidatura ser cancelada. Mas se ele fizer isso por fora do Partido Liberal, ele tende a ser um candidato fraco no Rio de Janeiro. Vai concorrer com gente que o PL, a turma do Bolsonaro, vai lançar. Aliás,
já tem vários cotados aqui para sair candidato no Rio de Janeiro no lugar do Cláudio Castro. Deputado Carlos Jordi, aquele que já foi acusado de várias coisas também, né? De Niterói, né? O líder na Câmara, Sóstenes Cavalcante, também já encontraram dinheiro na casa dele, dinheiro vivo. É uma turma da pesada aí, hein? O senador Carlos Portinho, que é atual senador, inclusive, e é do PL. E o ex-secretário de Polícia, Felipe Cury, um dos responsáveis pela matança no ano passado, no Complexo do Alemão. Essa é a turma da pesada que a família Bolsonaro e alguns milicianos ali que atuam no Rio de Janeiro sugerem lançar para o lugar do Cláudio Castro. Vamos ver. Saímos do Rio de Janeiro e vamos para São Paulo, né? Vamos na Dutra aqui, eixo Rio-São Paulo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já entendeu que a disputa para ele nesse ano é estadual mesmo, né? Não vai sair a presidente. Com isso, o Tarcísio comunicou ao presidente do PL, o Valdemar, que a gente acabou de citar, que ele vai manter o vice, o Felício Ramute, como aquele que vai compor a chapa dele. O Felício Ramute é esse que está na tela. Havia uma cogitação de que o Tarcísio trocaria o vice para trazer alguém do PL, do Partido Liberal, mas isso não deve acontecer. O Tarcísio comunicou ao PL que ele quer seguir com a mesma chapa. A extrema-direita ainda precisa definir quem é que vai compor a chapa do Senado. Então fica Tarcísio, Ramute como vice, e quem serão os dois senadores da chapa bolsonarista em São Paulo? Isso aí tem uma briga, né? Tem uma briga para definir. Tem alguns nomes como Gil Diniz, Marco Feliciano e outros por aí. Inclusive tem gente do Partido Novo também, aquele ex-ministro do Meio Ambiente, etc. e tal, que também quer ser candidato ao Senado. E a esquerda tem nomes já definidos, ou a centro-esquerda, né? Porque não dá para chamar de esquerda a Tebet, mas a centro-esquerda e o centro tem a Tebet e a Marina Silva, provavelmente como as duas candidatas ao Senado, ao lado do Haddad para governador. Bom, falando no campo aí do Lula, do Haddad, como já é rotina, o presidente Lula veio a São Paulo e aí fez umas críticas ao Tarcísio, né? Porque, ô Laura, o Tarcísio não apareceu num evento super importante, anúncio de investimento, nem era um anúncio político, é investimento, fábrica nova em São Paulo precisa de empregos de qualidade. O que foi que aconteceu, Laura? Rodrigo, dessa vez quem puxou a orelha do governador de São Paulo foi o próprio presidente Lula. E nesse evento de uma instalação de uma fábrica chinesa de trens em Araraquara, aqui no interior de São Paulo, o Lula lamentou a ausência do Tarcísio e também criticou várias vezes o fato do governador não reconhecer o investimento federal em obras e também empreendimentos no estado. A gente separou inclusive um trecho do que o presidente disse. Vamos conferir. Eu lamento profundamente que o governador não esteja aqui. Lamento. Ele poderia falar o que ele quisesse. Poderia falar o que ele quisesse. Agradecer ou não agradecer. Mas tivesse aqui. Porque é um investimento de quase 7 bilhões para São Paulo. Não é pouca coisa, não. Investimento de 7 bilhões para São Paulo, um estado que perdeu muitas fábricas nas décadas recentes. Fábricas que foram para Goiás, Minas, Bahia, Rio Grande do Sul. São Paulo perdeu fábrica. Agora, na hora que tem investimento dos chineses aqui, o Tarcísio, por uma mesquinhez política, não vai ao lançamento. Não precisava falar de política. Aliás, o Tarcísio poderia faturar, né, até junto. Olha, o Lula está puxando isso, mas eu, como governador, estou junto, apesar de ser de um outro partido. Mas não. Mostra que realmente o Tarcísio tem uma dificuldade com isso, né? Quando o Trump fez aquele anúncio das tarifas, o Tarcísio, em vez de criticar as tarifas que atrapalhavam o agronegócio brasileiro, a indústria brasileira, botou o bonezinho do Trump. Então é um governador que, pelo amor de Deus, né? Pior que está em primeiro aí nas pesquisas, mas vamos ver. Tem campanha ainda. Fernando Haddad vai entrar ainda nessa campanha. O Lula, nesse mesmo evento no interior de São Paulo, não perdeu a chance de dar uma cutucada nos bolsonaristas de uma maneira geral. Vamos ver o que ele falou sobre as eleições. Esperem, porque este ano é o ano que a verdade vai ter que derrotar a mentira nesse país. Essa é a disputa deste ano. Não é Corinthians e Palmeiras, não é São Paulo e Santos, não é China e Estados Unidos. Esse ano a disputa aqui é entre a verdade e a...
A disputa entre a verdade e a mentira, mas também pode ser entre o Corinthians e o Palmeiras, né? Sempre é. O STF inicia hoje o julgamento sobre as decisões que suspenderam o pagamento dos chamados penduricalhos nos três poderes. Penduricalhos, né? São aqueles benefícios, entre aspas, na verdade, a mordomia, a bandalheira, benefícios concedidos para servidores que, somados ao salário, fazem com que não seja cumprido o teto constitucional. Existe uma regra: ninguém pode ganhar mais do que o salário de um juiz do Supremo, que é um salário bom, gente. R$46 mil, não tá bom? Mas tem um monte de gente no judiciário, um monte de gente não, né? Juízes, não é o pessoal lá da base, mas juízes, né? Que ganha acima, porque tem os penduricários. Aí veio o pessoal do Supremo, lá o Flávio Dino, e falou: chega de penduricário. A sessão de hoje no Supremo vai analisar se essas decisões individuais do Flávio Dino e também do Gilmar Mendes, que suspenderam os penduricários, serão mantidas pelo plenário. A gente está acompanhando, vai trazer mais atualizações ao longo do N2, mas eu acho fundamental que se faça esse combate. É um absurdo a gente assistir isso em vários tribunais pelo Brasil. Vamos trazer agora uma notícia que é assustadora de um lado, né? Olha só isso, gente. O PSOL de Pernambuco publicou uma nota de repúdio pela inclusão de imagens das deputadas Érica Hilton, do PSOL, e Duda Salabert, do PDT. Nenhuma das duas pernambucana, né? A Érica é de São Paulo e a Duda é de Minas. As duas foram incluídas num álbum de fotografias de suspeitos da Polícia Civil de Pernambuco. Sabe aqueles álbuns que a polícia mostra? Ah, uma pessoa me agrediu, me assaltou na rua. Tá, é um desses suspeitos aqui? E aí, para ver se a pessoa sabe, se não está confundindo, eles misturam gente procurada com outras pessoas. E meio que na sacanagem mesmo, colocaram a Érica Hilton e a Duda Salabert. O pessoal do estado de Pernambuco disse o seguinte: vamos colocar a nota do pessoal aqui que fez o protesto principal. Manifestamos nossa solidariedade às deputadas Érica e Duda Salabert diante de mais um ataque vil contra a dignidade delas. Exigimos resposta da governadora, né, porque em Pernambuco é uma governadora, né, não apenas no sentido de esclarecer os fatos, mas também o que será feito para que a Polícia Civil de Pernambuco siga as leis às quais está submetida, em vez de colaborar com discriminação, fazendo esse tipo de provocação, que é uma provocação perigosa, desrespeitosa e, eu diria, criminosa contra as duas deputadas. Laura, conta melhor pra gente o que aconteceu aqui, hein? Rodrigo, o que aconteceu foi o seguinte, vou explicar. A Polícia Civil de Pernambuco inseriu foto das deputadas Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, no álbum de pessoas suspeitas, essa imagem que a gente está vendo aí na tela, que serve para que as vítimas identifiquem possíveis autoras de crimes. Na imagem, 6 fotos de mulheres aparecem num documento da polícia local. A número 1 e a número 6 são fotos das deputadas, o que causou revolta nas parlamentares e também nas redes sociais. É importante ressaltar que a Érica Hilton e a Duda Salabert nunca viveram no estado do Pernambuco e também não são procuradas pelas autoridades locais. No X, a Duda Salabert pediu justiça. Ela disse o seguinte: isso é gravíssimo, isso é racismo e transfobia institucional. Já acionei a justiça. Não vamos aceitar que identidade de travestis vire critério de suspeição. Já a deputada Érica Hilton protocolou um pedido de apuração junto ao Ministério Público de Pernambuco. A governadora Raquel Lira determinou a abertura de uma investigação do caso também, Rodrigo. Muito bem, vamos acompanhar esse caso. Falando ainda desse assunto, vamos para a seguinte informação: o plenário do Senado aprovou, isso aqui é importante, hein? Aprovou um projeto de lei que inclui a misoginia como crime de racismo. Então já tem, né, crime de racismo. Você vai incluir misoginia, ou seja, ataque às mulheres, vai ser equiparado a racismo. O texto estabelece penas mais severas e amplia a proteção legal às mulheres diante do aumento da violência de gênero absurda, né, que a gente está vendo no Brasil. No Senado, o texto foi aprovado por 67 senadores, inclusive da direita, viu? Da extrema-direita. Não houve nenhum voto contrário. A proposta agora segue para análise da Câmara dos Deputados. A gente tem já a manifestação do tal do Nicolas, que diz que vai trabalhar para derrubar o projeto. A gente não esperava outra coisa do Nicolas. Ele é contra as mulheres, boa parte da extrema-direita é contra as mulheres, e o Nicolas está dizendo que vai ser contra um projeto que tenta proteger as mulheres. É bem a cara de Nicolas Ferreira e do bolsonarismo no momento em que milhares de mulheres são vítimas de ataques, em alguns casos com a morte, com o feminicídio. Bom, eu queria terminar aqui agradecendo demais e lembrando que o ICL ganhou esse prêmio, né?
o prêmio IBEST, melhor canal de notícias, pelo 3º ano seguido, está aqui. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe e, de alguma maneira, espero, né, ter ajudado. Nós, né, Laura? Vou pedir para a Laura entrar junto aqui também. Nós, né, Laura, e a nossa equipe toda, porque nós temos a equipe, está aí a redação. Agradecer. 3º ano seguido do prêmio. Obrigado, Sim. Laura. Obrigada, gente. Obrigada aos nossos espectadores que nos acompanham todos os dias e nos apoiam, né, Rodrigo, o nosso jornalismo independente. É isso. Obrigado mais uma vez a Laura. E eu queria aqui mais uma vez também, aproveitando e agradecendo mais uma vez toda a equipe pela conquista do prêmio, dizer que nós estamos preparando um super documentário sobre o Banco Master. Dia 31 de março vem aí o golpe do Banco Master. Todos os detalhes contados pela nossa equipe, né? A gente tem uma equipe excelente de documentaristas aqui no ICL trabalhando nisso. Como é que você assiste? Você se inscreve aqui, ó, iclurgente.com.br. iclurgente.com.br, coloca o seu e-mail, no dia 31 de março a nossa equipe te avisa, é hoje. Aí você assiste o documentário que está terminando, está sendo finalizado, né, para a gente levar ao ar na próxima semana. O N2 vem aí, daqui a pouco eu estou por lá com a Gabi Varela, o Chico Sá e toda a nossa equipe. O ICL Urgente volta amanhã. Obrigado, gente. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta. É o ICL em profundidade. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.